Amém. Israel, pode se assentar. Israel, botou para gravar? Em nome de Jesus. Querido, abra Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Amém? Amados, semana passada eu trouxe uma palavra que eu falei sobre o poder das suas palavras. Quem estava aqui semana passada? Quem não estava? Deixa eu ver quem não estava aqui semana passada. Amém? Mas alguém não estava? Quem mais aqui? Então assim, eu vou dar uma pincelada rápida do que eu falei semana passada, porque essa palavra aqui é uma continuação daquilo que nós ministramos semana passada. Semana passada eu falei que a guerra já produziu diversas armas do decorrer da história, né? Eu falei que, por exemplo, a guerra começou com pedras, né? Eu fico imaginando que a primeira arma usada para matar alguém foi uma pedra, né? A Bíblia não diz, mas eu imagino lá Caim e Abel, os dois. Se falava que Caim matou Abel, creio que com uma pedrada ou com um pedaço de pau. Foi a primeira arma que ele usou, talvez, para causar a primeira morte que existiu na humanidade. Mas com o tempo eles foram evoluindo para flechas, espadas, canhões. Hoje nós temos mísseis teleguiados. Hoje você lança um míssil e com GPS você consegue acertar a distância de quilômetros de distância, você acerta o seu alvo ali. Ou seja, evolução das armas. Mas eu tenho certeza que nenhuma delas conseguiu matar tantos quanto o poder mortífero de uma palavra. Querida, a palavra mata. Guerras foram provocadas através de uma palavra. E eu quero te dizer nessa noite que nada mais mata no mundo do que uma palavra. Provérbios diz aí, Israel, coloca para nós. Provérbios 13:3. Provérbios 13:3 fala assim, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se autodestrói. Se destrói. Então a palavra de Deus fala, só para a gente dar uma pincelada, que o que guarda, o que cuida, o que sai da sua boca, conserva, guarda a sua alma. Porém, aquele que ao invés de guardar, ele acaba falando demais, ele acaba se autodestruindo. E isso não mostra o poder que uma palavra possui. Semana passada falamos também que Provérbios, não precisa abrir, tá? 18:21 fala que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E o que os gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então falamos que a língua, ela tem o poder de gerar vida ou morte. Sobre quem? Sobre nossos planos, sobre nossos sonhos, sobre casamentos, filhos, projetos. E diz a palavra de Deus que a palavra que sai da nossa boca, ela pode gerar vida ou morte. E nós vamos comer o quê? As consequências dos frutos dessa palavra. Vimos também o porquê da palavra tem tanto poder. Por que a palavra tem poder? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos o quê? As mesmas características e poder que Deus tem. Diz a palavra de Deus que o mundo foi criado através da palavra de Deus. Quando Deus criou o mundo, a primeira palavra que está em Gênesis, o Senhor falou que haja luz. E houve luz. E diz a palavra que tudo foi criado através de Cristo, que é o verbo vivo, a palavra de Deus. Tudo foi criado através da palavra. E da mesma forma, como Deus tem poder e autoridade através da sua palavra, nós também temos autoridade e poder sobre as nossas palavras, sobre as palavras que saem da nossa boca. E eu falei também que nós, por exemplo, como autoridade sobre nossa casa, quem é o sacerdote do lar? É o homem. E a mulher é o quê? É aquela que abençoa. Diz a palavra que a mulher sabe, ela edifica o seu lar, ela edifica a sua casa, que a sua casa é santificada pela oração da mulher. Então, nós somos autoridades espirituais sobre o nosso lar. E essa autoridade, ela é exercida quando? Quando você lança uma palavra sobre a vida do seu filho. Você lança uma palavra sobre os seus pais, ou seja, a boca tem poder para gerar vida ou morte. E muitas vezes essa boca que foi feita para abençoar, geralmente ela pode gerar o quê? Maldição. Quando a gente diz para o nosso filho, olha, você não faz nada direito, tudo que você faz você estraga. Quando a gente olha para o nosso marido e fala, você é um banana, você é um ninguém. Ou como diz para a mulher, que tudo que ela toca, ela destrói, ela gasta finança, ela queima o arroz, enfim. As palavras, elas têm o poder de trazer bênção ou maldição, conforme você usa a sua boca. Falei também que
tudo que nós falamos é determinado no mundo espiritual, porém, a palavra de Deus fala que Jesus, em 1 João 3,8, ele veio para o quê? Para destruir as obras do inimigo. Então, através do sangue de Jesus, toda palavra de maldição, que muitas vezes nós deixamos que a nossa boca falasse, ou seja, a nossa vida, ela é uma consequência das palavras que saem da nossa boca. Muitas pessoas têm colhido o fruto dessas palavras. E o que acontece? Nós aprendemos o quê? Que onde palavras de maldição foram lançadas, quer seja pelos seus pais, quer seja por você mesmo, eu quero dizer que o sangue de Jesus, ele tem o poder de anular toda maldição que nós recebemos ou lançamos através da boca. Então, nessa forma eu resumi uma pregação de 1 hora em 5 minutos, talvez até menos, porque a minha intenção é o quê? É continuar ministrando como as palavras têm poder sobre a nossa vida. Semana passada falamos sobre uma característica da palavra, e eu quero continuar trazendo essa palavra, voltando a uma ilustração que eu trouxe semana passada. Como tem muitas pessoas aqui que não estavam, para a gente demonstrar o poder que a palavra tem, diz a história, né, uma ilustração, que um certo sultão, ele sonhou que o quê? Que ele tinha perdido todos os dentes. Todos os dentes da sua boca havia caído. E geralmente, culturalmente, a gente fala o que, Ingrid? Quando alguém sonha com o dente caindo, o pessoal fala que é o quê? Não vale quem veio semana passada. É o quê? Alguém falou morte. Né? As pessoas costumam dizer, olha, sonhou com o dente caído é morte. E aí esse sultão muito rico acordou, apavorado, chamou os seus sábios para que pudesse explicar o que era esse sonho. E um dos sábios chegou e disse, meu senhor, esse sonho é algo terrível. E ele apavorado, mas o que significa esse sonho? E ele disse, olha, nesse sonho significa que todos os seus parentes próximos morrerão primeiro antes de ti. E aí diz que o sultão ficou apavorado, ficou enraivecido com a palavra daquele sábio e mandou dar 100 chibatadas pela palavra daquele sábio. E aí de repente ele procurou outro sábio. E outro sábio trouxe uma nova revelação. E ele falou o quê? Ele falou, nossa, não, meu sultão, este sonho é algo maravilhoso. É algo extraordinário. E ele disse, por quê? Não, este sonho está dizendo que você viverá muito mais do que todos os seus familiares. Você vai ter uma vida longínqua. E aí, esse sultão ficou muito alegre por aquela palavra e deu 100 moedas de ouro para aquele sábio. E aí, um certo serviçal, ouvindo as duas histórias, chegou para esse sábio que trouxe a segunda revelação e falou assim, olha só, eu reparei que a tua revelação foi a mesma que o anterior, só que de uma forma diferente. E aí ele falou assim, olha, tudo vai depender da maneira que você diz as coisas. Ambos falaram a mesma história, só que um disse, olha, você vai morrer, é algo terrível, todos os seus familiares morrerão. E já outro disse, não, isso é maravilhoso, você vai viver muito mais do que todos eles. Então, esse é um dos maiores desafios da humanidade. É o quê? É saber dizer a verdade sempre, mas não apenas dizer a verdade, mas a forma que você vai dizer. Agora sim, porque Provérbios 12:18 fala o seguinte, ó, 12:18 Provérbios. Há palavras, 12:18, Israel. A palavra de Deus fala que há palavras que ferem como espada. Há algumas... Aqui diz outra versão, né? Há alguns que falam como que espadas penetrantes, mas a língua dos sábios é saúde. Na minha versão dele veio e fala assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Veja, ambos os sábios, a mesma informação. Porém, um deles, apesar de ter conhecimento do que revelava, de ter conhecimento, ele teve sabedoria para poder falar, querido. E na nossa vida não é diferente, querido, porque há poder na palavra que sai da nossa boca, tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar, querido. Logo, se eu pudesse resumir tudo que nós falamos até aqui, nós chegamos a uma conclusão, que há poder na sua palavra. Há poder naquilo que você fala, que você determina sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Porém, precisamos aprender, então, como lidar com as palavras, querido. Você precisa aprender a lidar com as palavras que saem dos seus lábios. Quer ver exemplo? Quem gosta de estar errado aqui? Alguém?
Quando alguém fala assim, ó, sua resposta está errada. Aí você fala, eba, coisa boa, está errado. Não, só sabem isso os casados, né? Quantas lutas saem no casamento porque um quer estar mais certo do que o outro. E, meu amado, ninguém gosta de estar errado. E por isso, muitas vezes, nós o quê? Para mostrarmos que estamos certos, ou seja, para impor que a minha verdade é a única verdade certa, nós machucamos as pessoas com essa pseudo-verdade. Nós machucamos filhos, nós machucamos amigo, esposa, família. Eu gosto muito de dizer que num relacionamento, quando há uma discussão, existe 3 verdades. Sabe qual? Existe a minha verdade, existe a verdade com quem eu discuto, e existe a verdade verdadeira. Por quê? Porque sempre no relacionamento vai existir uma verdade contaminada pelo quê? Pela minha visão, pelo meu sentimento. Porque a palavra, ainda que máximo que ela seja verdadeira, ela nunca é absoluta. Por isso que Provérbios 15:1 fala assim, ó, olha que Provérbios 15:1 fala. 15:1, coloca para mim, filho. Provérbios 15:1 fala assim, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Na King James me fala, mas a palavra dura desperta a violência. Olha só que amado, que tremendo. A palavra, ainda quando ela sai de uma forma branda, amorosa, ela consegue tirar a raiva do momento. Ela consegue desviar o furor da ira. Mas quando a palavra, ainda que seja verdadeira, querida, ela vem de uma forma dura, de uma forma suscita, de uma forma violenta, ela pode gerar ira e até morte, querido. Então nós precisamos aprender que uma verdade, por mais verdadeira que ela seja, querida, entenda, quando ela é dita sem misericórdia, ela pode deixar de ser uma verdade absoluta, ainda que ela seja, e ela pode trazer destruição para quem escuta, querido. Quantas pessoas, querido, acabaram destruindo amizades, relacionamentos, porque você não soube expressar algo que você queria dizer. Por exemplo, você está em casa lá, e aí seu filho arruma a casa, ele arrumou o seu quarto, só que você chega naquele quarto, ele arrumou daquele jeito, colocando tudo dentro do armário e fechando a porta. E aí quando tu vai abrir a porta, cai toda a sujeira e a bagunça em cima de ti. Aparentemente ele arrumou, mas ele fez o quê? Ele deu um golpe, jogou tudo dentro do armário. Aí se você chega na sua casa e você vê aquele quarto arrumado de uma forma não tão boa, você pode chegar e dizer assim, ó, isso aqui está uma zona. Isso aqui está um lixo. Você não sabe fazer nada direito. Nem uma simples arrumação do seu quarto você consegue fazer. Você é um inútil. E aí você começa a usar a tua palavra, a sua boca, para suscitar a ira no coração do teu filho e ao mesmo tempo lançar palavras proféticas de maldição sobre a vida do seu filho. Quando na verdade você poderia chegar de uma forma branda, amorosa, e dizer assim, filho, que bom, olha, parabéns, você se esforçou. Eu vejo que você tentou arrumar, só que olha só, filho, cadê a bagunça que estava aqui? Onde é que você colocou? Ah, pois é, eu coloquei. Pois é, filho, aqui não é o lugar correto. Você fez, mas não fez de forma plena. Você até tentou, mas não fez direito. Vamos fazer de novo? Nisso você conseguiu conquistar o coração do seu filho. E, querido, isso acontece em relacionamentos amorosos, isso acontece na família, isso acontece no trabalho, querido. Quantas pessoas perderam excelentes profissionais porque a pessoa não sabia lidar com o subordinado? Eu, por exemplo, eu sou militar, e por ser militar nós temos uma coisa chamada hierarquia e disciplina, né? Que é a base do militarismo, ou seja, eu mando e você obedece. É a base do militarismo. Mas o fato de você estar sobre uma função hierárquica superior não significa que você tem que tratar quem está sobre as suas ordens de forma o quê? De forma ríspida, ignorante, mal educada. Porque acontece, se você sendo líder, você consegue expor a missão da tropa, mas de uma forma em que eles cumpram a missão, comprando a missão, o que é comprando? Vestindo a camisa, você ganha todo o time. Agora, se você for simplesmente pela tua autoridade, ele pode até cumprir por um tempo, mas na primeira oportunidade que ele tiver de te dar um golpe, ele vai dar. Eu fico imaginando numa guerra, um comandante que é muito duro com a sua tropa,
que não sabe lidar de uma forma correta com os seus subordinados, e ele está avançando no campo de batalha, e ele diz, vamos soldados! E aí quando você vê os soldados avançam cada vez um passo para trás, e ele vai para frente. Quando você vê o comandante morreu, no ataque do inimigo, abandonado pela sua própria. Por quê? Porque não basta apenas comandar, não basta apenas você exortar, mas quando você tem uma palavra branda, você desfia o furor. Mas quando você tem uma palavra dura, você pode suscitar ira, querido. Então, nós precisamos sim, sempre dizer a verdade. Pode ser a verdade mais dura, ela precisa ser dita, querida, mas ela tem que ser dita com graça. Dito isso, nós precisamos, querido, aprender a cuidar aquilo que sai dos nossos lábios. Eu e você precisamos aprender, querido, as palavras que saem da nossa boca. E sabe por que precisamos cuidar? Porque tem um capítulo na Bíblia que todo mundo conhece, que fala sobre o poder da língua, que está em Novo Testamento, está em Tiago. Tiago capítulo 3, versículo 2, ele fala sobre o poder da língua. E eu quero compartilhar essa palavra com você, que encontra-se lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Quem trouxe a Bíblia, abra para nós. Aleluia. Diz assim a palavra, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Olha o que a palavra nos ensina, que um dia mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos tropeçar nas palavras, querido. Um dia eu e você tropeçaremos, e sabe por quê? Porque aqui ninguém é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Não. A palavra de Deus fala. Quem não tropeça em palavras, o tal é perfeito. Mas nós não somos perfeitos. Nós vamos tropeçar em palavras. Em algum momento, eu e você vamos falar algo que não deveríamos falar. E é exatamente por isso que o Senhor quer nos ensinar a cuidar, a controlar aquilo que sai dos nossos lábios. E a palavra continua no versículo 3. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os barcos que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, serviram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Agora, olha o mistério, querido, versículo 5. Assim também é a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama, incendeia o curso da natureza e é inflamada, incendiada pelo inferno. Olha o poder que um membro tão pequeno como a língua possui. E a palavra vai nos mostrar que a língua, primeiro, ela é fogo, mas não é o fogo do Espírito Santo, querido. Não é aquela língua que você fala xiramanaia no culto quando você está cheio do Espírito Santo. Não, mas é um fogo que contamina todo o corpo. Diz também que incendeia, inflama, queima todos os caminhos da sua vida. O curso da natureza, outras versões vai falar, os cursos da sua vida, ele queima. E o que acontece? Além disso, diz a palavra também que é o quê? Que a origem desse fogo não vem dos céus, mas sua origem vem direto do fogo do inferno, querido. Agora, que corpo é esse que a palavra da sua boca tem o poder de contaminar? Será que é meu corpo físico? Será que é minha carne? Não, querido. Quando falamos de corpo, nós falamos de quê? Falamos de família. A tua boca tem o poder de incendiar todo o corpo da sua família. A palavra que sai da tua boca, ela tem o poder de incendiar o teu ambiente de trabalho, seus círculos de amizade. E o pior, a palavra que sai da tua boca tem o poder de contaminar, tem o poder de incendiar o corpo de Cristo, querido. Então, a minha e sua língua tem o poder de inflamar, incendiar, contaminar todos os seus grupos de relacionamento e convivência, querido.
Diz a palavra que ela o quê? Ela contamina até o curso da natureza. O curso, os lugares por que você passa. Querido, já viu aquela pessoa que entra no lugar, onde ela entra, ela queima uma chave? A gente fala assim, até brinca lá no quartel, olha, não se queima, rapaz. Tem gente que anda por lugares e através das palavras que saem da sua boca, ele fecha a porta por onde ele entrou. Porque quando ele abre a sua boca, ele queima, ele incendeia, ele contamina até os lugares que ele passa, querido. Devido àquilo que ele fala. Ele contamina o grupo onde ele faz parte. Quando ele abre a boca, ele incendeia, ele contamina, ele inflama todos os grupos de relacionamento que ele está. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó, versículo 7 e 8. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como das aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Querido, se tivesse Tiranossauro Rex, hoje até o Tiranossauro ia ser domado pelo homem. Tem gente que tem leão como animal de estimação, querido. Animal extremamente carnívoro, predador nato, maior predador da terra. As pessoas conseguem domesticar um leão, mas diz a palavra, mas nenhum homem pode domar o poder da língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal, querido. Então a gente consegue domar os animais mais ferozes, mas o homem natural por si só, ele nunca vai conseguir domar a sua língua. Aí você diz, pô pastor, então é impossível. Se Paulo está falando que é impossível, então a gente nunca vai dominar a nossa língua. Eu quero te responder essa palavra com Romanos 8,5. Romanos 8,5 fala assim, abre aí, Israel. Romanos 8,5 fala, porque os que são segundo a carne inclinam-se... Cadê, filho? Romanos 8,5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito Santo, para as coisas do quê? Do Espírito. E ele fala, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Logo, amados, quando andamos na presença de Deus e somos cheios do Espírito Santo, nós não somos guiados pelas obras da carne, querido. Volta lá, filho. Quando nós andamos debaixo da vontade da carne, nós somos automaticamente inclinados a andar segundo a carne. Aí sim, o teu homem nunca vai ser domado. Esse velho homem vai sempre falar mais alto, vai sempre abrir a boca para falar bobagem. Porém, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu não ando segundo a minha carne, eu ando segundo o quê? Os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito Santo é o quê? É a mansidão. E o que é mansidão, querido? Mansidão, no original, se você for ver lá a palavra que eu esqueci de anotar, mansidão era a mesma palavra usada quando se ia se domar um animal selvagem. Por exemplo, quem aqui já tentou ou já viu alguém domando um cavalo? Alguém já viu? É difícil domar cavalo, é ou não é? Cavalo é dificílimo, mas depois que você consegue domá-lo, ou seja, torná-lo manso, ele se torna um animal mansificado. E o que acontece? Apesar da natureza dele ser arredia, indomável, quando você tem um domador experiente, ele consegue mansificar aquele animal. Da mesma coisa acontece conosco, querido. O Espírito Santo, quando ele começa a encher o nosso coração, ele começa a dominar o velho homem indomável que havia dentro de mim. Ele começa a nos transformar o quê? Em pessoas mansas, amáveis. Só sabe isso quem conheceu alguém que era indomável. Alguém já conheceu alguma pessoa que antes de andar com Jesus falava, meu Deus do céu, essa pessoa aqui é terrível. Aí você vê de repente aquela pessoa que você não vê há muitos anos, era terrível. Quando abria a boca, rapaz, o chão tremia. E daqui a pouco tu vê o irmão abraçando, dando um beijo, tu falando, não, tem algo errado. Eu conheço fulano de outros carnavais passados, não é possível ser ele. E quando você chega para ele, você não acredita, porque ele não parece mais ser a mesma pessoa. Por que ele não parece ser mais a mesma pessoa? Porque ele não é mais, querido. Porque diz a palavra de Deus que o velho homem morreu e nasceu o quê? Uma nova criatura. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele pega esse homem indomável, esse homem velho, homem terrível, que quando da boca só sai palavras malditas, e ele transforma numa nova criatura, filho de Deus, que é guiado não mais pela carne, mas é guiado pelo Espírito Santo de Deus.
E essa é a questão, querido. Nós, quando somos cheios do Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito. Mas agora vem a pergunta: estamos sempre cheios do Espírito Santo? Você está sempre andando no Espírito? Infelizmente, não. E é aí que mora o problema, querido. É aí que Paulo nos ensina na palavra o quê? Que nós devemos o quê? Vigiar e... Por quê? Por que eu tenho que vigiar e orar? Porque o Espírito está pronto, mas o quê? Mas a carne, querido, esse velho homem indomável, ele está ali, querido, pronto para despertar na primeira oportunidade. Por isso que nós temos que o quê? Vigiar e orar. Para que esta língua que contamina, inflama, incendeia, destrói relacionamento, destrói amizades, destrói famílias, destrói meio de ambiente de trabalho, destrói a tua vida, ela não venha dominar a tua vida, querido. Mas o que acontece? A palavra de Deus fala que nós temos que vigiar e orar. Amados, alguém que tem dificuldade de vigiar e orar? Eu vou te dizer que não. Sabe por quê? Porque se existe um povo que é especialista em vigiar a vida dos outros, às vezes são os crentes, querido. Nós não temos dificuldade nenhuma de vigiar. O problema é que a gente sabe, a gente é especialista em vigiar a vida dos outros, mas a gente tem a dificuldade incrível de vigiar a nossa vida. E aí entra Mateus 7,3. Quem não lembra? Mateus 7,3, filho. Mateus capítulo 7, versículo 3, fala daquele versículo maravilhoso, amo de coração, que fala assim, ó: por que você repara no cisco, no argueiro que está no olho do seu irmão, mas você não consegue dar conta da viga, da trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando tem uma viga, uma trave no seu? E ele fala: hipócrita, tira primeiro a viga, a trave que está no teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Logo, nós temos uma facilidade, presta atenção, a gente tem uma facilidade incrível, querido, de enxergar os defeitos dos outros. Como é fácil, querido. Como é fácil enxergar os defeitos dos outros. Mas nós temos uma grande dificuldade de conseguir o quê? Enxergar os nossos próprios defeitos, querido. Eu acho que eu não sei se eu já contei aqui a história da janela suja, eu já falei. Quem conhece a história da janela suja? Alguns conhecem, mas se já conhece, vai ouvir de novo. Quem não conhece, vai aprender. Aí tinha uma mulher, né, que era casada, e ela levantava todo dia, olhava para sua janela, tinha uma janela grande assim, um vitral. Minha sogra tem assim também, um vitral na casa dela, né, gigantesco, que dava para o quintal do vizinho. E todo dia ela de manhã ela olhava e via a vizinha colocando lençóis para secar no seu varal. Só que ela olhava para aqueles lençóis e via uns lençóis amarelados, sabe, aquele amarelo de velho. E ela falava assim: nossa, mas como essa vizinha é porca. Que mulher imunda. E o marido tomando café ouvindo: rapaz, um dia eu vou lá ensinar essa mulher a lavar um lençol. Porque não é possível. Como é que uma mulher consegue estender no varal um lençol tão sujo e encardido? É uma porca mesmo. A mulher imunda. E assim era toda semana. Toda semana, quando ela acordava e ela via lá a vizinha estendendo os lençóis, ela sempre falava a mesma palavra. E o marido ia ali comendo seu café, ouvindo a mulher falar, né? Gotejar, né? Já viu? Mulher gotejeira, fica ali gotejando. E aí, uma manhã dessas, ela acordou, olhou, e ele olhou para o seu vitral e viu que a vizinha estava estendendo os lençóis, mas dessa vez estava como? Alvo como a neve, branco, limpo. E ela ficou espantada e falou assim: meu Deus, o que deu nessa vizinha? Não, com certeza alguém foi ensinar essa porca, essa imunda a lavar roupa. Porque não é possível. Eu até ia lá ensinar essa porca, mas eu não queria me incomodar com gente suja. Vai que eu lá vou lá e fico suja também. Mas que bom que alguém ensinou. E aí o marido, tomando café, falou assim: não, amada, não foi isso que aconteceu. Ela: como não? Você está vendo o lençol limpo? Não, é que hoje eu acordei mais cedo e eu peguei sabão, detergente e limpei a nossa vidraça que estava toda suja. E agora você está vendo a vizinha limpa, porque era a nossa vidraçaria que estava suja. Querido, muitas vezes somos assim. A gente está olhando a sujeira dos outros e não sabe que na verdade a sujeira está em nós, querido. Um coração contaminado, ele enxerga tudo com um filtro diferente, o filtro da imundícia. Por isso que a palavra de Deus fala que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, sobre a bênção e a maldição, e os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto, querido. Querido, você vai ser fruto daquilo que sai dos seus lábios, querido. Diante do filtro que você vê. Daí tem gente, por exemplo, que não se acha bonita,
Se acha gorda demais, magra demais, por aí vai. Aí quando chega uma mulher bonita na igreja, aos seus olhos, o que ela diz? Nossa, olha só como é que essa mulher está se oferecendo para todo mundo. Não. Uma mulher decente não anda desse jeito, onde já se viu? É pomba gira Jezebel. Aí ela começa a lançar no Facebook e no Instagram, olhem, cuidem dos seus maridos, porque a prostituta gospel chegou na igreja. E aí fofoca, indireta no Facebook, lava e traz. E amado, as pessoas que vão estar ouvindo o que sai da sua boca, elas vão te conhecer pelas palavras que saem dela, querido. E eu quero dizer que, querido, o crente quando é cheio do Espírito Santo, que domina a sua língua, que possui o Espírito Santo dominando a sua velha criatura selvagem que habita dentro de você, quando ela abre a sua boca, não é para criticar, mas é para abençoar, querido. Quando ela vai falar com as pessoas, ela fala das coisas do reino, querido. As pessoas até têm prazer de estar diante de ti. Porém, quando o crente, ele só olha tudo que está mal, ele vai falar com alguém, ele só fala dos erros e dos defeitos das pessoas. Ele, quando abre a boca, está sempre falando mal de tudo e de todos. E muitas vezes com a mascaragem de crente. Não, eu estou falando isso aqui porque eu estou vendo que a irmã, ela está passando um momento difícil. Eu acho que ela deve estar com problema no casamento, por isso que ela está se vestindo assim, porque ela quer arrumar o tom. Estou falando isso para nós orarmos por ela, mas é uma prostituta gospel. E o que acontece, querido? Muitas vezes, porque a sujeira está dentro de ti, e como eu falei na semana passada, a boca fala do quê? Do que o coração está cheio, querido. Se o teu coração está cheio de sujeira, tudo que você vai estar olhando é sujo. Diz a palavra assim, ó, que a candeia do corpo são os olhos. E diz assim, se seus olhos foram bons, todo o teu corpo vai ser bom e todo o teu corpo vai haver luz. Agora, se a candeia do seu corpo, que são os olhos, forem sujos, ele fala assim, ó, quão tenebroso será a sujeira na tua alma, querido. Porque os teus olhos vão enxergar aquilo que está dentro de você e não o contrário. E muitas vezes nós estamos julgando as pessoas, as palavras que saem da nossa boca ferem e machucam as pessoas, não é porque as pessoas são ruins, mas é porque meu coração é mau, querido. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Se você chega perto de uma pessoa e essa pessoa só sabe falar mal de tudo e de todos, cuidado, querido. Porque quando tu vira as costas, ela fala mal de você para os outros também, querido. Porque a boca dela fala o quê? Daquilo que está no coração dela reinando. Agora eu te digo, cuidado, querido. Mateus 12:36, abre para nós, filho. Olha o que a palavra de Deus fala. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com o julgamento que sai dos seus lábios. Porque Mateus 12:36 fala assim, ó. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E fala mais. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Meu irmão, você vai prestar conta de tudo que sai dos seus lábios, querido. Toda palavra que tem saído na tua casa, na tua família, nos teus ambientes de amizade. Meu Deus, cuidado, hein? Já pensou se o filtro do Senhor para o céu for as conversas que você tem no WhatsApp da vida, querido? As conversas que você tem com seus amigos, as palavras que você compartilha no grupo. Meu querido, cuidado, porque pelas suas palavras serás absolvido e pelas suas palavras serás condenado, querido. Agora, meu irmão, sua boca tem sido fonte de bênção ou de maldição? Tiago 3,10, nós líamos, né? Continua lá, filho. Tiago 3,10. A palavra de Deus fala assim, ó. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Próximo, filho. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amados, sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? Trabalho, relacionamento, ministério. Porque muitas vezes a sua boca tem sido fonte de águas amargas, querido. E como é impossível, olha, é impossível sair de uma mesma fonte, água doce e salgada, você tem perdido o quê? A autoridade de Deus na sua vida.
Pelas palavras que têm saído dos teus lábios, querido. Diz a palavra de Deus que alguns judeus foram lá repreender um demônio em nome de Jesus que Paulo pregava. Diz que o endemoniado olhou para ele e falou assim: peraí, quem são vocês? Acho que eram 5 ou 7 filhos do sacerdote. E falou assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, mas e vocês quem são? Diz a palavra que o endemoniado deu uma surra neles, eles saíram nus. Por quê? Porque a palavra que saía da boca deles não testificava com a vida que eles viviam, querido. Meu querido, as palavras que saem da sua boca têm que ser para levantar e não destruir vidas, querido. Você quer ver exemplo? O Rio Jordão. O Rio Jordão, olha só que tremendo isso. Ele deságua as suas águas em 2 tipos de mares. Ele deságua no Mar da Galileia e outro no Mar Morto. E o Mar Morto, como o próprio nome diz, ele é um mar morto. Por que ele é morto? Porque ele tem uma taxa de salinidade altíssima, extremamente salgado. E por isso não tem vida ali. Não tem nenhum tipo de vida, nem peixe, nem nada. Consequentemente, se não tem peixe, a água não é potável para beber, também não tem vida. Não tem pessoas, não tem gente brincando em volta da água, não tem alegria. Porém, o Mar da Galileia é diferente. A água que sai do Jordão, ela cai no Mar Morto, cai também no Mar da Galileia, mas no Mar da Galileia, tudo ali é cheio de vida. Tem peixes para tudo quanto é lado, pescadores, água doce para beber. Em volta, na sua praia, são crianças brincando, mulheres lavando roupas, há vida para todos os lados. Agora, sabe o que é engraçado? É que a água que vem, tanto para o Mar Morto, quanto para o Mar da Galileia, ele vem da mesma fonte, o Rio Jordão. Porém, apesar de ser a mesma fonte, os frutos deles são diferentes, querido. Um tem vida e produz vida, outro é morto e só produz morte. E, querido, da mesma forma, Jesus, ele é fonte de águas vivas, ele é rio de águas vivas. Nós cantamos: tu és a fonte da vida que me... Jesus é fonte de vida, ele é água. Aí ele vem aqui no altar, jorra água sobre a tua vida, derrama rio de água viva. Porém, se seu interior for salgado, querido, como o Mar Morto, não vai gerar vida, querido. Agora, se o seu coração for como o Mar da Galileia, cheio de águas doces, por onde você for, querido, você vai levar essas águas. Se o seu coração for como o Mar da Galileia, fonte de águas doces, querido, as águas que vier do Senhor vai fazer de você ser fonte de água viva. A palavra de Deus fala que ia um rio que ia fluir rios de águas vivas do teu interior. Aí você vai entrar num lar destruído, sabe o que vai acontecer? Tu vai trazer essa restauração. Você vai entrar em lugares onde tem pessoas feridas, você vai trazer cura. Você vai entrar em lugares onde há trevas, você vai levar luz, queridos. Então, amados, cuida o que tem sido saído da tua boca. Amados, as pessoas podem ser amargas, mas você vai transformar o ambiente onde elas estiverem e transformar em água doce, querido. Você pode habitar, trabalhar, estudar, andar no meio de pessoas amargas e corrompidas, mas em você não vai ter o fogo que é a origem do inferno, mas em você vai ter o fogo do Espírito Santo que purifica, que renova e restaura. A questão é como tu tem usado esse coração que Deus tem te dado. Do teu coração tem fluído rios de águas vivas, ou do teu coração tem saído palavras que machucam e ferem? E como eu disse, querido, o natural do homem, ele é ser um homem indomável. Quem sabe de domar cavalos sabe que o domador de cavalos, ele doma o cavalo. O cavalo pode ficar manso. Coisa mais linda do mundo. Eu não sei quanto tempo é. Quem já trabalhou com cavalo talvez saiba. Se eu não me engano, num período de 1 mês, se ninguém montar naquele cavalo, ele fica selvagem de novo. É esse o período, 1 mês? Eu não sei se é mais ou menos. Mas a informação que eu tive de quem trabalhava com isso, eu não lembro os dados agora, mas ele me falou que se o cavalo que foi domado, ele não continuar periodicamente sendo montado, tendo contato com o domador, com quem o monta, ele vai se tornar de novo uma fera indomável. Da mesma forma somos nós, querido. O Espírito Santo veio na tua vida, ele te domou. Ele matou o teu velho homem. Ele fez você ser rio de águas vivas. Mas se você não tiver uma vida periódica de vir às águas das fontes, querido, mais cedo ou mais tarde, esse homem indomável vai tomar conta do teu coração. Por isso que o Senhor falou: vigiai e orai. Por quê? Porque apesar do teu espírito hoje ser um espírito tratado, lavado, purificado pelo sangue de Jesus,
o teu velho homem, a tua carne, ela é fraca e ela vai estar ali sempre do teu lado, tentando lembrar quem você era, querido. Então, em nome de Jesus, querido, eu quero que você coloque de pé. Israel, vem aqui na frente. E, amados, quais palavras têm governado a sua mente e o seu coração? E vou te ser sincero, querido, é difícil. Irmãos, é difícil, no momento de raiva e de ira, a gente não lançar algum tipo de palavras, é difícil. É difícil, às vezes, a gente viver uma vida onde a nossa boca só sai bênção. Era para ser assim, querido. Nossa boca deveria ser fonte de bênção, principalmente na nossa casa. Porque, Israel, principalmente na nossa casa, porque assim, irmãos, já reparou como que para os estranhos a gente cria uma máscara, né? Para o ambiente de trabalho, né? Os amigos, os relacionamentos e por aí vai. A gente consegue ter o quê? Não, como fulano é gente boa. Meu Deus, fulano é maravilhoso. Aí daqui a pouco você descobre que fulano matou, se quartejou. Eu tive isso no quartel. Aqui no Rio Grande do Sul eu servi com um rapaz, né, ele era primeiro sargento, e aí ele foi transferido para Natal. História verídica, eu conheci o rapaz. E aí ele é um cara tranquilo, pacato. Sabe aquela pessoa pacata, tranquila? Você conversa com ele, uma pessoa serena, pessoa mansa, né? Aparentemente manso, né? Tu ia conversar, ele estava sempre assim, tudo bem, né? Alguém conhece alguém assim? Manso? Tu vai falar, ele fala mansa, tranquilo. Querido, depois chegou a notícia que ele, lá no Rio Grande do Norte, Natal, ele matou a esposa, cortou ela em pedaços e guardou ela dentro do freezer. Aí ele, não sabendo o que fazer com o corpo, depois ele enterrou no quintal a esposa que ele mesmo matou e esquartejou. Aí eu digo assim, meu Deus, mas como? Sabe que a coisa você fala assim, não é possível, não, isso aí, fulano, não, isso aí é coisa de Beira-Mar, Fernandinho Beira-Mar, isso é coisa aí de traficante, Comando Vermelho, PCC, não fulano. Mas por quê? Porque apesar de fulano aparentemente ser uma pessoa mansa, ele tem um velho homem indomável dentro dele. E meu amado, ele não era uma pessoa má, aconteceu a situação, sei lá o que aconteceu na vida dele, mas eu quero dizer, querido, que talvez dentro de você há esse homem também, esse homem racional, esse homem irado, esse homem que muitas vezes, no momento difícil, você não sabe o que ele vai fazer, querido. Esse homem, foi o diabo. Não é o diabo não, querido. Foi o diabo que matou Abel? Não, foi Caim. O inimigo vai no máximo te influenciar, querido. Ele te influencia. Ele fala, vai lá e bate na tua esposa. Vai lá e agride o teu marido. Vai lá e faça isso com teus filhos. Vai isso e fala isso com teus irmãos. O inimigo pode influenciar. Mas a decisão de fazer ou não vem de quem? Vem de mim, querido. Sou eu que decido falar. Sou eu que decido fazer. Mas o que eu quero dizer contigo? Querido, assim como nós somos templo do Espírito Santo, há uma natureza caída dentro de ti, querido, que só espera uma oportunidade para sair o pior de dentro de você. E aí entra a questão. Como que eu mato isso, querido? Buscando a presença do Senhor. É buscando o Espírito Santo de Deus. É se alimentando da palavra de Deus, querido. Pedrão, Jesus estava para ser crucificado no Getsêmani. Chegaram os soldados para prender. Pedrão puxa uma espada, corta a orelha de Malco. Jesus segura ele e fala assim, não, Pedro. Quem viver pela espada, vai morrer pela espada. Jesus pega a orelha de Malco, cola com um super bonde espiritual. E Pedro fica ali sem entender. Porque, querido, muitas vezes tem um Pedrão dentro de nós que só está esperando a oportunidade para puxar a palavra, a espada que sai da tua boca e ferir a alma de alguém. E muitas vezes achando que está fazendo algo correto, porque ele está falando uma verdade. E ele vai falar assim, não, eu falei mesmo, e era verdade que eu falei, de repente até era verdade. Mas, meu querido, a maneira que você está fazendo é errada. Pode ser verdadeiro o que você fala, pode ser até para o bem da pessoa que escuta. Mas, meu querido, se você não tiver a sabedoria de Deus, falando uma verdade, você pode matar um irmão. Você pode matar o teu filho, a tua esposa espiritualmente. Você pode matar os projetos de Deus na vida dos teus filhos, do teu amigo, querido. E é por isso que nós temos que buscar a sabedoria do alto.
a graça de Deus, para que a nossa boca seja fonte de bênção. Diz a palavra, pode da mesma fonte sair água doce e salgada? O Senhor está dizendo que não pode. Mas eu vou dizer uma coisa, muitas vezes acontece, querido. Porque da tua boca, que era para sair só bênção, querido, quantas vezes você falou que não deveria? Quantas vezes a tua boca, que era para amar, abençoar, saiu palavras que feriram e machucaram, querido? Talvez até causou a morte espiritual de alguém. Então, amados, nós precisamos buscar do alto, esse revestido do Senhor, o ser cheio do Espírito Santo, para que esse velho homem, essa velha natureza não venha dominar a minha vida. Vai ter dia, querido, que tu vai estar na unção de Deus, querido. Vai ter dia que tu vai estar andando na rua e se vier um Satanás, e por 7 caminhos ele vai fugir, que tu está cheio da glória de Deus. Mas, querido, vai ter dia que o Satanás vai ter medo de ti. Que vai dizer, não vou lá não, porque vai que ele que me possessa. É Satanás que vai ser possuído por você. Porque tu está tão ruim, que até o diabo tem medo de chegar perto de ti. Tem gente que às vezes está tão ruim, que até o diabo está repreendendo em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus, nem chega perto de mim. Até o capiroto tem medo de você. Por quê? Porque a tua velha natureza está gritando, querido, dentro de ti. É só comigo que acontece isso, querido? Não? É só comigo? Meu Deus. Eu já falei, querido, se tivesse câmeras para filmar o nosso dia a dia em casa, tinha gente que nem ia abraçar a gente. Tivesse câmeras para filmar 24 horas, que nem esses BBB da vida, né? Eu não acompanho não, tá? Eu acho que muitos anos atrás até vi um ou outro BBB, mas eu não acompanho. Mas eu acho que deve ser incrível esses BBB, porque tem hora que a pessoa não aguenta mais interpretar, querido. Esses BBB da vida, tem hora que as pessoas revelam quem ela é, porque é difícil você viver 24 horas uma máscara. E eu digo, meu querido, se tivesse uma câmera na nossa casa filmando aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, meu Deus do céu. Mas e se eu dizer que existe uma câmera te filmando? Não uma câmera humana, mas, querido, os olhos do Senhor estão sobre você, querido. E como eu disse, pelas tuas palavras você vai ser julgado e pelas tuas palavras você vai ser absolvido, querido. Então, amados, se em algum momento da tua vida tu está vendo a tua velha natureza gritar, querido, se está olhando para você, se está falando, nossa, nem eu me aguento. Alguém já teve esse momento de olhar assim, gente, nem eu estou me aguentando. Isso acontece muito com as mulheres no período da TPM, né? Nem ela se aguenta. Tem alguma mulher aqui que não tem TPM assim? Não, minha TPM é tranquila. Eu vou perguntar para o teu marido. Ah, você, amor? É verdade, meu amor é maravilhosa. Não existe TPM, que é isso? Nunca ouvi falar. Eu já falei que tem mulher que tem tensão pré-menstrual. Ele começa um dia antes e ele vai terminar só um dia depois, né? Ou seja, é 30 dias de TPM, né? Mas, irmãos, falando sério, a gente tem que começar a avaliar como está a nossa maneira de andar. Porque é muito fácil julgar os outros. Como eu disse, é muito fácil eu olhar o cisco do olho do meu irmão. Como é difícil, querido, a gente fazer uma autoavaliação, a gente vigiar aquilo que a gente tem feito, falado, querido. Então, amados, em nome de Jesus, a minha intenção em trazer esta palavra, essa continuação dessa palavra é o quê? É que você venha mudar as palavras que saem da sua boca, mas não apenas que saem, querido. Porque a palavra, ela não é produzida aqui. A palavra é produzida aonde? Aonde? É na mente e no coração. E a palavra de Deus fala que tudo que você deve guardar, guarda o teu. Por quê? Por que eu tenho que guardar meu coração? Porque dele procede o quê? As fontes da vida, querido. O teu coração vai determinar por onde teu corpo vai andar. O teu coração, os pensamentos que estão no teu coração vai determinar se você vai ter uma vida de sucesso, um casamento abençoado, um relacionamento com amigos bons, uma vida ministerial abençoada, um trabalho digno, ou se você vai viver debaixo de maldição, queimando as fichas, queimando. Onde você passa, você queima uma ficha. Você queima, você se queima. Porque a tua boca, misericórdia. Então feche os seus olhos, querido. Eu quero orar com vocês nessa noite. E amados, eu quero orar com você que quer mudar a forma que você tem pensado e falado. Talvez você até diga, pastor, mas eu não tenho falado. Beleza, mas se falasse, meu Deus do céu. Se teus pensamentos fossem transformados em palavras, amém, que não vira palavra, né, irmão? Mas tem guiado o teu coração. E eu quero orar por você, querido,
que tem sentido que as palavras que saem da sua boca, os pensamentos que têm reinado no teu coração, eles têm te feito mal, querido. Ele tem feito mal a você, ele tem feito mal às pessoas que estão em sua volta, e você quer mudar, querido. E meu querido, para mudar tem que haver reconhecimento. Eu conversava com o irmão Cristiano ontem. Meu querido, só há mudança quando eu reconheço que eu preciso mudar. E amados, é o mais difícil. Porque quando eu reconheço através do Espírito Santo que eu preciso mudar, é o Senhor quem me transforma. É o Espírito Santo que muda. É Ele que massifica esse velho homem. É Ele que transforma o teu caráter. Eu tenho o exemplo da minha cunhada aqui que está vivendo a transformação maravilhosa. E a gente dizia antigamente que a Josiane era um iogurte amargo. Era iogurte que falava? Meu sogro que fala, né? Nossa, azedo, iogurte azedo. Querido, mas hoje eu ando com a minha cunhada e eu vejo assim, é outra pessoa. E não é uma mudança que ela quis mudar ou ela está se policiando. Mas é tal ponto que hoje ela anda com pessoas que era como ela. E ela fala assim, gente, mas pai, é tão ruim andar com gente assim. Mas você era assim. Não é verdade, Jô? A gente percebe como? Porque você está mudando, querido. E essa mudança não é você que fala assim, a partir de hoje eu não vou falar mais palavras torpes, a partir de hoje eu não vou dar mais ver esse tipo de coisa, eu não vou dar mais andar com esse tipo de pessoa. Não, querido. É o Espírito Santo que muda. Muda quando? Quando eu reconheço que eu preciso mudar. Quando eu reconheço que tem fontes amargas no meu coração e que eu venho na igreja, vem águas vivas diante do trono, Deus derrama de água dos céus, mas quando essa água chega no meu coração, está sujo. É que nem mar morto, tudo que cai ali morre. Vem sonho de Deus, vem projeto de Deus, vem bênção de Deus, mas o teu coração é um mar morto, está matando tudo. Deus quer tirar esse mar morto, querido, e quer transformar o teu coração num rio de águas vivas. Mas para isso, eu preciso reconhecer, Deus, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não consigo, olha Deus, eu não me aguento. Às vezes eu olho para mim, meu Deus, eu não me aguento. Meu Deus, Senhor, eu não aguento quem eu sou. Amém, esse é o primeiro passo para a mudança. É reconhecer. E o segundo passo é de chegar diante de Deus e falar assim, Deus, me muda. Me transforma, Deus. Eu não quero mais pensar esses pensamentos. Eu não quero mais sentir. Querido, quem é que luta às vezes com sentimentos horríveis, querido? Tá dentro, tu fica assim, meu Deus, como é que eu posso sentir isso? Como é que... Irmão, é a tua natureza maligna que é dentro de você. É a natureza maligna que fez esse meu camarada lá, esse conhecido, matar a esposa e esquartejar. Meu Deus, eu nunca faria isso. Sei lá, querido. Será que não? Já pensou se todos os pensamentos que tu tem se tornassem realidade? Coitado dos maridos. Coitado das esposas. Meu Deus, já pensou tudo que pensasse? A Ingrid gostou, né? Meu Deus, querido. Mas Deus quer mudar quem você é, para que você venha ser aquela pessoa que Deus quer usar, para que onde você chegar, querido, você não seja mais fonte amarga, mas você seja água doce. Aí você vai chegar no teu trabalho, as pessoas vão falar assim, meu Deus, que diferença. Quando você chega, eu sinto uma paz. Por quê? Porque tu é água doce, querido. Aí você vai chegar num ambiente onde tem briga, trevas, você vai trazer paz e harmonia, querido. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar te usando, amém? Vem na frente, querido. Você que reconhece que tem que mudar. Olha, tem sentimentos que eu sinto, tem palavras que saem da minha boca que eu não quero mais ter. Eu não quero, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa. Deus, eu não quero. Senhor, eu não gosto dessa pessoa que às vezes eu sou. E não é sempre, querido. Mas você diz, Deus, eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero mudar, Senhor. E meu amado, começa a falar com Deus. Se você quiser se ajoelhar no altar, se ajoelha. Se você quiser se jogar no chão, se jogue, querido. Tenha liberdade. Mas meu amado, ora com Deus. Fala com Deus, Deus, eu quero ser mudado. Senhor, transforma quem eu sou. Transforma a minha velha natureza. Deus, eu não quero mais ser essa pessoa, Senhor, rançosa. Tu já viu o que é rançoso, querido? É aquele presunto que está na geladeira há 2 semanas. Aí você pega, tem um ranço saindo dele, um fedor. Querido, às vezes a gente está rançoso, querido. Ninguém percebe. Aliás, só você que não percebe. Todo mundo percebe que você está rançoso. Está apodrecendo. Mas você não consegue perceber. Por quê? Porque a tua velha natureza está governando. Mas meu amado, reconhece diante do Senhor. Fala assim, eu não quero mais ser essa pessoa. Essa pessoa agressiva. Essa pessoa amarga.
Essa pessoa rixosa que diz a palavra, rixosa. É melhor viver no deserto, diz a palavra de Deus. É melhor viver no deserto seco, sem água, do que numa casa com uma pessoa rixosa, uma pessoa briguenta, querido. Palavra de Deus fala. Ele fala ali da mulher rixosa, mas tem homem que é mais rixoso do que a mulher, querido. Tem homem que, pô, meu Deus do céu. E diz a palavra que é melhor viver no deserto do que viver numa casa, tendo tudo, mas com uma pessoa briguenta que briga por tudo. Querido, o Espírito Santo quer tirar essa rixosidade, essa amargura do teu coração e quer te transformar numa nova criatura que flui do teu interior, rios de água viva, que não sai palavras que machucam e ferem, mas sai palavras que curam. Deus, que nessa noite, Senhor, haja uma mudança na nossa boca, que haja uma mudança no nosso estilo de vida, que nós não vamos ser, Senhor, essa língua que incendeia o corpo, essa língua, Senhor, que queima uma floresta, que nós não vamos ser essa pessoa, Senhor, que ora é uma pessoa maravilhosa, mas tem tempo que parece que é o próprio diabo encarnado. Deus, não, em nome de Jesus nós queremos mudar, Senhor. Mas para que haja essa mudança, Senhor, eu estou aqui dizendo: Senhor, me muda. Muda quem eu sou, Pai. Eu quero ver esse velho homem, essa fera, essa besta fera que habita dentro de mim sendo arrancada do meu eu. Eu não quero mais olhar no espelho e ver essa besta fera, Senhor. Mas eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ser liberto, eu quero ser curado, Senhor. Eu quero que da minha boca flua um rio de água viva, não uma fonte amargosa, amarguenta, venenosa. Traz libertação, Senhor, traz mudança nos pensamentos, Deus. Os pensamentos que têm governado a minha mente, pensamentos de mal, pensamentos do inferno, muda a minha mente, Senhor. Transforma o coração, Senhor. Cura, Senhor. Desfaz, Senhor, todas as amarras, todas as cadeias, Senhor, que o inferno tem colocado na minha alma, na minha mente, no meu coração. E Deus, faz eu ser novo, novo de novo, Senhor. Eu quero ser novo de novo. Eu quero ser curado de novo. Eu quero ser fonte de bênção e não fonte de maldição. Eu quero que a minha boca e os meus lábios fluam a bênção de Deus e não a maldição do inferno, Senhor. Deus, eu oro sobre a vida de cada um desses meninos e meninas, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a identidade deles venham ser transformados, Deus. Uma nova identidade, uma identidade de filho. Não de filho rebelde, não de filho bastardo, mas de filho, Senhor, que obedece, que se sujeita, Senhor. Limpa a mente, Pai. Transforma os corações, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Querido, eu quero lançar uma palavra sobre vocês. Deus quer mudar a identidade de vocês. Porque quando você olha para o espelho, parece que você é uma pessoa bipolar. Já viu aquele filme que o cara tinha 13 personalidades, fragmentados? Alguém já viu um filme? É bem interessante esse filme. Ele tinha várias personalidades, cada uma de um jeito diferente. Querido, às vezes a gente parece ser assim. Tem hora que eu pareço estar cheio de Espírito Santo, eu sou uma pessoa amável. Tem hora que eu sou uma pessoa rancorosa. Tem hora que eu sou uma pessoa amarga. Tem hora que eu sou uma pessoa doce. Sabe por quê? É essa luta dessa identidade do inferno e dos céus lutando dentro de você. Mas eu quero te dizer, você que quer mudar a tua identidade e você quer ser uma nova criatura, querida, a primeira atitude de quem quer mudar de identidade é mudar de ambiente, querido. Você precisa mudar os seus ambientes que você tem andado. Eu conversava com o irmão Cristiano. Aí uma pessoa, ela está com colesterol alto, glicose alta, está tudo errado no exame de sangue dele. Tudo errado. Aí a pessoa vai almoçar, ela vai almoçar com quem? Ela vai almoçar com aquelas pessoas que mostram picanha, carne sangrando e tal. Querido, se você que está com problema de glicose andar com pessoas que só comem porcaria, meu querido, você só vai piorar. Então você tem que fazer o quê? Você tem que mudar o ambiente que você anda, para você começar a comer coisas saudáveis. Aí você vai andar com pessoas que comem verduras, frutas e por aí vai. É a mesma coisa no mundo espiritual, querido.
Tu quer mudar a tua identidade, você quer ser uma pessoa transformada, você quer ser uma pessoa curada. Aí você vem na igreja, você ouve uma palavra dessa, mas quando você sai daqui, você volta para ambientes amargos, ambientes onde tem água amarga. Querido, você precisa mudar os ambientes que você anda, para que você venha finalmente mudar de identidade, querido. Você tem que mudar aquilo que você vê, aquilo que você escuta. Querido, em nome de Jesus eu profetizo um tempo onde essa identidade velha, do homem mau, não mais vai reinar em você. Rachalabá. Eu profetizo um tempo onde a identidade de Cristo, ela vai falar mais alto dentro de ti e vai fazer você buscar cada vez mais aquilo que é de cima, aquilo que é do alto, e não aquilo que te faz pecar, aquilo que te faz ser uma pessoa ruim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Senhor, eu oro sobre a vida dos teus filhos, Pai. Deus, que haja uma mudança em nós, Senhor, a começar de mim, Senhor, como pastor. A começar de mim, Senhor, vem mudar as palavras, os pensamentos que saem da nossa boca, Senhor. Nos ajuda a dominar esse velho homem maldito, a vigiar e orar, como diz a tua palavra, porque apesar de agora o nosso espírito está pronto para ser arrebatado, Senhor, tem uma carne que é fraca, que é maldita, que todo dia tenta nos dominar. Mas Deus, em nome de Jesus, nós vamos nos revestir no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos nos revestir do alto, para que o inimigo não venha mais dominar a minha mente, para que a minha boca não seja mais fonte de maldição, mas para que a minha boca, a minha mente e o meu coração venham ser rios de águas vivas dos céus e não águas amargas do inferno. Para que a minha boca seja fonte de bênção, venha queimar o fogo do Espírito Santo, não o fogo do inferno que contamina e que queima e que destrói. Não, minha boca vai ser boca dos céus, minha boca vai ser boca de Deus. Rachalabá. Em nome de Jesus, que haja mudança, Senhor, na identidade e na vida de cada um deles, Pai. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia, aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Amados, quarta-feira, culto de oração. Vamos estar aqui às 8 horas. Domingo, esse domingo nós vamos ter aniversário da igreja. Tem sentido falta de muitos irmãos que não vieram essa semana. Então, assim, domingo, dia 3, a gente vai estar com o Ministério de Louvor de Viamão aqui, que vai ser uma bênção, vai ser uma glória. E, amados, eu quero ver essa igreja cheia. Então você vai pegar a tua boca, que é bênção, fonte de bênção. Tu vai convidar aqueles irmãos que você está vindo, que não está vindo. Cadê irmão Deno? Vai lá, irmão Deno, se tu não vier, eu vou te buscar em casa. Vai chegar, vai cada um desses, você vai começar a falar, venha. E você vai convidar teu vizinho, teu parente. Querido, aniversário da igreja, eu quero ver essa igreja cheia, lotada. Eu quero ver faltando banco, querido. Eu quero ver aqui cheio do Espírito Santo. Então seja a boca de Deus na vida de alguém. Convida, busque em casa, querido. Eu vou te buscar em casa. Eu senti falar, irmão Osório. Irmão Gilberto, pega irmão Osório. Irmão Osório mora ali pertinho de ti. Lembra o irmão Osório? Pegue irmão Osório. Eu conversei com ele essa semana aí que passou. Vai lá atrás, irmão Osório. Irmão, vamos lotar esse lugar de vidas sedentas por Deus. Amém? Então, quarta-feira, culto de oração. Domingo, aniversário da igreja. Vai ser uma bênção. Amém? Feche os olhos. Mais algum aviso? Não? Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva. Deus, que nós possamos ser mudados, Senhor. Que nós possamos ser essa fonte de águas vivas, como diz a tua palavra, Senhor. Do que adianta ter o Rio Jordão dos céus jorrando sobre a nossa vida, se quando chega em nosso coração há um mar morto habitando. Deus, tira esse mar morto. Tira esse mar morto que há dentro de mim, que tudo que cai morre, tudo que cai é distorcido, toda palavra é maculada, é suja, é manchada pelo meu coração impuro, pelas trevas que há dentro de mim. Mas Deus, em nome de Jesus, que hoje o teu Espírito venha tirar todas as trevas que há dentro do meu coração, que os meus olhos, que sejam o candeeiro do corpo, seja purificado e incendiado pelo fogo que purifica, Senhor, para que eu venha ser não um mar morto, mas eu venha ser um mar cheio de vida, Senhor.
Senhor, para que quando eu abrir a minha boca, águas de rios dos céus venham fluir através dela, que eu possa ser uma bênção do Senhor, em nome de Jesus. Me dá graça, Senhor, e sabedoria, para que quando eu for confrontado na minha casa pela minha família, quando eu for confrontado no trabalho, Senhor, na faculdade, no colégio, na vizinhança, Senhor, a palavra torpe não venha sair, a palavra de ira não venha sair, mas venha uma palavra branda, porque a palavra irosa, ela suscita a ira, mas a palavra branda amansa o coração. Senhor, que nós venhamos ser esses sábios, Senhor, que sabe usar a palavra da verdade, mas com sabedoria e amor, para que haja mudança e transformação onde nós estivermos, Pai. Abençoa teu povo, nos leva na tua paz para os nossos lares. Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus espalhada pela terra. E nós, para tomarmos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia. Tem um cafezinho ali, abraça e beije teu irmão em nome de Jesus.